secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que já teria respondido, aliás, e a comunidade internacional, para que juntos e com urgência lancemos mão de todos os recursos para pôr fim à mais grave violação dos direitos humanos no conflito do Oriente Médio. Aí ele fala, né, que a parte importante é o motivo da publicação: crianças jamais poderiam ser feitas de reféns, não importa em que lugar do mundo. Aí diz que é preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. E segue, é uma publicação bastante longa, a do presidente Lula. E o Antônio Guterres teria entrado em contato já com o embaixador brasileiro para dizer que tinha gostado muito dessa publicação, da iniciativa, e que iria recomendar que o Conselho de Segurança da ONU pudesse acionar nesse sentido, ser acionado nesse sentido. Tem imagens ao vivo da faixa de Gaza, imagens da nossa France Press, a agência France Press, que tem parceria com o Grupo Meu Norte de Comunicação, e aparentemente com redução dos bombardeios de Israel, porque os números da guerra nesse momento apontam 2.300 pessoas mortas, um pouco mais de 1.000 do lado de Israel e 1.000 do lado da faixa de Gaza. E há um pedido no mundo, Ari, para que Israel autorize corredores humanitários e evite, não sei se isso é possível, evite os bombardeios em áreas civis. O problema, Amadeu, é que a faixa de Gaza é uma faixa territorial do tamanho de 1/3 de São Paulo. 1/3 de São Paulo. E lá estão mais de 2 milhões de habitantes. Então Falar a verdade, Ari, vamos lá, a faixa de Gaza é do tamanho de Fortaleza. Isso. A faixa de Gaza ou é maior que Teresina, assim, não muita coisa. É como se fosse a cidade, só que aqui é menos lá é mais densamente povoada. É uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. Então, e Israel não deixava, controlava com muito rigor a saída e entrada dos palestinos que moram na faixa de Gaza. E o Egito, do outro lado, do lado da África, também com as fronteiras fechadas. Então, lá era considerada a maior prisão a céu aberto do mundo. E agora é a maior prisão a céu aberto do mundo, bombardeada duramente por Israel. Essas pessoas não têm para onde fugir, não tem bunker lá. Elas têm que rezar para não serem mortas. Agora, esse apelo do Lula, esse apelo do Lula é importante. Ari, sim. E mais um detalhe, os números divulgados pelos dois lados e pela imprensa, pela ONU, ok, a gente tem que respeitar. 1.100 de Israel, pouco mais de 1.000 já do lado do Hamas. Mas não dos palestinos. Mas, sinceramente, não dá para você dizer. A contagem dos mortos aí na faixa de Gaza, ela é muito aleatória nesse momento. E essa fala do Lula, do presidente Lula, ela é muito importante. Mas para ela ser efetivada, para ela ser colocada em prática, é preciso criar corredores de saída dessas crianças com suas famílias. Por quê? Porque lá não tem como você separar criança de adulto. Na prática, as crianças estão tão expostas e vulneráveis quanto os adultos, até porque elas não vão ficar num lugar e que Israel vai dizer, não, aqui é a área das crianças, ninguém vai bombardear. Isso não existe. Então, a solução que o presidente sugeriu enseja esses corredores humanitários. E tem uma boa notícia, né? O chanceler Mauro Vieira, do Brasil... Cíntia, Ari. Pronto, pois Isso. não. Em relação ao Egito, a próxima pergunta que eu vou fazer para a Cíntia. Cíntia, sobre brasileiros em Israel, brasileiros na faixa de Gaza. Primeiro, está confirmado que há brasileiros entre os reféns do Hamas? E segundo, o que é que
quais são as providências do Itamaraty para o resgate de brasileiros que estão na faixa de Gaza? Segundo o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, agora há pouco não há nenhuma confirmação de brasileiros feitos reféns. Essa informação foi divulgada por Israel, circulou, foi publicada em veículos de comunicação. Mas a informação oficial, segundo o embaixador, ele chegou a dizer que soube disso através da imprensa e que entraria em contato com os colegas, ou seja, embaixadores de Israel e também da Palestina. Mas a informação oficial é esta. Em relação à saída de brasileiros, é uma preocupação, sim, da diplomacia brasileira, porque à medida que o tempo passa, fica mais difícil retirar as pessoas lá da faixa de Gaza. Como eu disse, a embaixadora Maria Laura da Rocha, ela falou em 50 brasileiros na faixa de Gaza. E o Mauro Vieira, hoje ele gravou um vídeo dando a seguinte informação, que é algo muito positivo e que talvez seja um indicativo, complementando isso que o Ari falou, aliado a isso que o presidente Lula publicou, que talvez esse pedido feito para o governo do Egito, para liberar os brasileiros através de um corredor humanitário, seja algo mais amplo e seja uma tentativa do Brasil, como do Conselho Provisório, presidente do Conselho Provisório de Segurança da ONU, de conseguir esses corredores para também outras nacionalidades. E, é claro, para quem está lá preso e não tem nada a ver com essa história, com essa guerra. Ele publicou um vídeo onde ele fala sobre as negociações em relação aos brasileiros. Acabo de falar por telefone agora com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, a quem pedi que nos apoiasse, nos ajudasse para facilitar a passagem de ônibus com passageiros brasileiros que se encontram na faixa de Gaza pela passagem de Rafah para que entrem no território egípcio, onde estarão a salvo. Creio que essa é uma boa iniciativa, conto com o apoio egípcio para isso e creio que será a saída para evacuar os brasileiros que se encontram nessa região conflagrada e correndo risco. Dessa forma estarão sãos e salvos no território egípcio e estamos trabalhando, portanto, para conseguir informar ao governo egípcio da documentação e do dia e horário em que o ônibus passaria. Cíntia, ainda não foi mensurado o número de brasileiros em Gaza, né? Não, o que a embaixadora falou foi 50 brasileiros. Ela falou de 50 brasileiros em Gaza, 2.500 brasileiros em Israel, números dessa madrugada, que foram ditos pela embaixadora, que é substituta do Mauro Vieira, ele que está fora do Brasil, estava fora do Brasil, até pelo menos essa madrugada, ele está negociando essa retirada dos brasileiros aí dessa faixa, que é uma faixa bastante perigosa, né? Como nós sabemos, é um dos lugares mais perigosos do mundo, aliás. Ô, Francis Teixeira, você não tem como evitar o banho de sangue que Israel já começou a fazer na faixa de Gaza e que vai escalar, vai aumentar, não tem jeito, vai aumentar. Então, o mínimo que se pode esperar de humanidade é autorizar a saída de quem não provocou aquele ataque terrorista de sábado, né? Justamente. Quem está lá em Gaza, mas nem apoiou, nem autorizou, nem é responsável pelo que vimos no sábado. Justamente, Amadeu, assim como aconteceu e acontece na guerra entre Rússia e Ucrânia, que os russos nas cidades atacadas da Ucrânia, eles liberaram que as pessoas, que os civis, eles passassem, se retirassem daquela região para não serem mortos. É uma atitude que realmente tem que ser tomada por Israel, um pedido também do presidente Lula nessa carta que a Cíntia acabou de explicitar, então tem que se ter um mínimo de humanidade. Porque pelo lado de Israel, só em uma comunidade foram encontradas cerca de 40 crianças mortas. Já na Palestina, que fala em 91 crianças mortas. Além, claro, desse contingente já de milhares de óbitos no total, incluindo Israel e Palestina. Então, se não houver essa
faixa, essa liberação para que os civis saiam da Palestina, os que não estão envolvidos com esse grupo terrorista, o Hamas, infelizmente, muitos inocentes ainda terão as suas vidas ceifadas e também se configura, Amadeu, como um crime de guerra por parte de Israel. Mas ontem o Biden, ele liberou geral, ele deu uma espécie de carta branca, uma potência ocidental que ainda é os Estados Unidos, que a retaliação de Israel, do Netanyahu, vai ser a critério dele. Ele não impôs limites. A Europa, sim, falou, não, vamos lá, Israel tem o direito de se defender, de contra-atacar, mas respeitando os limites de um Estado, de uma instituição, de uma nação. Mas o Biden não, o Biden fez uma carta branca, um libera geral, vamos acompanhar. Mais alguma informação, Cíntia? Sim, é que o segundo voo está vindo para o Brasil, né? Decolou às 12 horas e 30 minutos lá de Tel Aviv. Essa aeronave traz 214 brasileiros que estão sendo repatriados. E tem uma novidade, eu mandei inclusive as fotos e vídeos aí oficiais da parte de dentro da aeronave. A novidade é que estão vindo 4 pets, um cachorro, um doguinho e 3 gatos. A gente tem as imagens, 6 são os ônibus, na verdade, né? Aqueles ônibus estão sendo usados. Aí é a foto que foi feita já de dentro da aeronave, que é o Airbus 330-200 da FAB, que está trazendo pela primeira vez os pets. E, é claro, para a alegria dos tutores, porque eles estavam